Jefferson. Como passou a semana? Foi tranquilo? Tudo bem? No Graças corre, a na Deus. correria? Na correria de sempre, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Jefferson. Amém. Queremos agradecer, né? Logo, logo mais aí, com certeza vão chegar nossos convidados, né? Vai chegar pessoas que vão ver ao vivo e mais tarde no vídeo pronto no próprio Instagram, como depois no YouTube. Já querendo agradecer as pessoas, né, que já estão nos seguindo, né? Quero desejar que Deus abençoe cada um de vocês, né? Lembrando, meus queridos, que essa página logo, logo, essas mensagens estarão indo na página do Instagram Dual Logos. Não estamos conseguindo fazer as lives lá devido à quantidade de seguidores, né? Então, por causa disso, não estamos conseguindo fazer as videoconferências das nossas lives lá. Mas em breve vai ser feito. E queremos relembrar, né, que isso vai para o YouTube. Esteja curtindo, ativando o sininho, seguindo o canal do Jefferson Renato Ribeiro, porque essas conversas, essas lives vão para aquele canal do YouTube, como também mais breve irá na página Dual Logos no Instagram. Então, meu querido irmão, hoje é a Bíblia em Foco. Vamos conversar alguns assuntos diversificados e dúvidas pertinentes da palavra de Deus, né, Pastor Jefferson? Isso mesmo, Maria. Bíblia em Foco, né? Alguns temas que são, às vezes geram alguma dúvida dos amados irmãos, né? Ou de difícil interpretação, às vezes, mas todos com respostas à Bíblia pela Bíblia, né? Que a verdadeira interpretação da palavra de Deus é a Bíblia pela própria Bíblia, né? Então, estamos à disposição, né, do prezado irmão para sanar essas dúvidas pertinentes a algumas questões bíblicas que sempre vão edificar a vida dos nossos irmãos e a nossa vida também, né, Ariel? Sem dúvida, pastor. Tanto que os comentários que vai sair aqui já foi falado nas lives anteriores, vai ter algumas coisas que sempre vai lembrar de algumas lives anteriores, né, que já estão lá no canal. Mas é sempre bom porque toda vez que a gente conversa no assunto, a gente aprende muito mais, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E falar da palavra de Deus e sempre é agradável e lembrar, né, que aquela promessa que quando fala dele, dois irmãos ou mais ali, ele estará, né, pastor? Já queremos agradecer alguns dos nossos queridos participantes, né, que estão entrando. Deus abençoe grandemente. E vamos lá para o início da conversa, então, né, é um papo tranquilo. As pessoas, se tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem, a gente vai tentar responder, né? Devido ao tempo, se a gente conseguir. Se a gente não conseguir, a gente tenta responder depois. Mas o nosso desejo é que esse bate-papo, essa conversa venha abençoar cada um de vocês grandemente. Então, pastor, falando sobre a Bíblia, começando com essa pergunta: todos os caminhos, pastor Jefferson, todos os caminhos levam realmente a Deus? Olha, Arielson, amados irmãos, irmãs, né, que nos dão a honra. Esse é um dito, um adágio popular, né, que nós ouvimos, né, muitas vezes as pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus. É bem verdade que sim, todos os caminhos levarão a Deus, né? Mas procuramos sempre enfatizar que há pelo menos quatro situações diante de Deus, né? Há um só caminho que leva em salvação. Podemos já adiantar isso e primar por isso, né? Que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas há quatro classes, né, de pessoas que chegarão diante de Deus em uma dessas quatro, né? O ser humano não vai ter outra classe senão uma dessas quatro, né? Que a primeira, né? Enfatizando sempre em salvação só em Jesus Cristo. Então, a primeira categoria são os salvos em Jesus Cristo, as pessoas que estão em Cristo, a igreja como seu corpo, né? A Universal Assembleia dos Santos, as pessoas que fizeram um testemunho de fé,
que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador único, né? Que fizeram providências para suas almas, né? Através do Calvário. Essa é a primeira classe, são os mais felizes, né? São os salvos, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, compostos pela igreja, pelos santos do Antigo Testamento, né? Que serão os amigos do noivo, né? Lá nas bodas do Cordeiro, né? Então, estes lavaram as suas vestes, né? Fizeram provisão através do sangue. São a classe mais feliz, porque tem a remissão de seus pecados por Cristo Jesus. Uma segunda classe seria os mártires, né, que vão provar ainda a morte, né, salientando que tem mártir que já fazia parte da igreja e já faz parte da igreja triunfante. Entre a primeira categoria, quando falamos de igreja, temos que fazer apenas uma distinção: igreja triunfante, que já está em Cristo, os que morreram em Cristo e vão ressuscitar na volta de Jesus, e a igreja militante, que será arrebatada no ato da segunda vinda de Cristo, quando ela for arrebatada, né? Então, depois, uma segunda classe, são os mártires que ainda vão sofrer na grande tribulação, mas que não vão aceitar o sistema, né, Ari? Então, eles também serão salvos, mas, todavia, terão que fazer uma demonstração de amor muito forte, dando a sua própria vida. Essa é a segunda classe de pessoas que estarão diante de Deus, né, em salvação. Serão guiados pelo Cordeiro, conforme nos diz o livro de Apocalipse. Uma terceira classe seria o resto, né, de uma grande colheita, os preservados para a salvação, que vão sobreviver à grande tribulação e não vão aceitar o sistema do anticristo. Mas eles, por uma graça divina, eles vão ser preservados para a salvação, né? Cristo, lembrando sempre, é a primícia dos que dormem, né? Ele é a primícia, né? Depois a sua igreja, os que dormiram em Cristo e vão ressuscitar, e os que serão arrebatados, e depois ainda um resto, né, de um termo chamado remanescente, que será colhido pelo Senhor também para fazer parte do seu reino, que será preservado por Cristo. E a quarta e mais triste situação diante de Deus é dos perdidos que estarão diante do trono branco, né? E eles vão ouvir uma sentença de condenação, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, essa é a mais infeliz de todas as classes. Então, dentro dessas quatro, estarão sim todos diante de Deus. Então, eu posso enfatizar, Arielso, que todos os caminhos levam sim a Deus, mas em salvação só Jesus Cristo. Entendi. Realmente, porque ele que é o Salvador, ele que veio cumprir a promessa, né, pastor? Foi por intermédio do Filho que Deus se agradou do sacrifício perfeito, que era a vontade do Pai, né? Por causa do Filho que Deus nos ama e temos acesso a ele, né? O véu do tabernáculo se rasgou graças ao Filho, né, pastor? Exatamente. O véu representando sua carne, né? Quando Cristo expira no Monte Calvário, né? O véu do templo se rasga do alto a baixo, né? E segundo diz os historiadores, os especialistas sobre Israel, aquele véu, nenhuma junta de boi poderia rasgá-lo, né? Então, Deus mesmo, com sua mão, abriu ali. Agora o acesso estava aberto, está aberto, né? A porta da graça. Podemos entrar com confiança, né? Diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, né? Que nos concedeu Jesus Cristo, né, Arielso? Sem dúvida, professor. Ainda falando sobre todos os caminhos levam a Deus, que é algo preocupante, né? Já falamos isso nas lives anteriores, o fato do perigo, né? Às vezes eu estar numa igreja, pensar que eu sou salvo e eu não abrir meus olhos e não perceber que eu sou uma pessoa religiosa, né, pastor? Isso que é o perigo. Mas, continuando ainda, né, pastor, sobre Bíblia em Foco, o que é o
tem muitas pessoas que têm essas dúvidas ainda. E a gente já conversou isso também. O verdadeiro, o que que é o pecado, que o pessoal fala que não tem perdão, né? Que seria o pecado contra o Espírito Santo. Essa pergunta é muito importante, Ari, porque ainda hoje há cristãos recém-convertidos, muitas vezes no começo, na caminhada de fé, que têm uma dificuldade de entendimento, às vezes, e às vezes até uma luta, porque o inimigo se aproveita dessa situação, né? E a mente é um campo de batalha, né? A nossa mente é um universo à parte, né? E é na mente que Deus, né? Deus está em nós, né? O Espírito de Deus vai trabalhar no nosso templo, corpo, é na mente. Também a Bíblia vai falar que é coração, né? Muitas vezes os leitores da Bíblia vão ver o termo coração, mas simboliza ali realmente a mente. Tanto que uma pessoa só é dada como morta quando o cérebro é morto, né? Quando morre o cérebro é que é dado, então, o certificado de óbito, testificando que uma pessoa realmente faleceu. Então, é nesse tribunal pessoal, que é a nossa mente, que Deus habita, né? E ali, Satanás, às vezes, tenta injetar pensamentos, né? E um dos que ele mais injeta na vida do crente, geralmente recém-convertido, quando ele descobre esse texto bíblico, que há pecado, que não há perdão, e seria contra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Ele começa a atacar nessa área muitas pessoas, né? Então, eu tenho dito assim, né, nos conselhos pastorais, que já fiz parte, tratando desse assunto, que só o fato do crente, só o fato do crente estar preocupado de haver pecado contra o Espírito Santo, já é a maior prova de que ele realmente não pecou contra o Espírito Santo. Porque quando olhamos para a Bíblia, nós vamos olhar o diálogo de Jesus com os fariseus, aquela classe terrível, né, de religiosos que faziam as coisas para aparecer, gostavam dos primeiros lugares, né, gostavam de jejuar e parecer que jejuavam, né, desfiguravam o rosto para parecer que jejuavam para ganhar louvor dos homens, né? Gostavam das saudações públicas, de serem vistos dando esmola, ofertas, né? Então, a maioria dos ais que Jesus falou foi para eles, né? Que eles tinham conhecimento das coisas de Deus, mas não praticavam a essência, que era o amor, né? Então, o amor era o cumprimento da lei, né? Então, quando eles estão dialogando com Jesus e a inveja já toma conta deles, porque eles viam que Jesus estava sendo, né, aclamado, estava sendo seguido por multidões, e isso no meio religioso não é diferente hoje também. A, a, a inveja existe, né? Existe. E o que aconteceu? Eles ouviram falar de que Jesus expulsava demônios, né? E falaram, então, que este não expulsa demônios, senão pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu, né? Jesus, na sequência, começa a falar, né, que todo reino dividido contra si mesmo não prospera, não tem como subsistir, né? Como Satanás estaria dividido contra ele mesmo, né? Mas ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é vindo sobre vós o reino de Deus. Então, ele, na sequência, fala que é pecado, todos os pecados serão perdoados, mas não contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que convence justamente do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, né? Porque esse é o grande mal do ser humano, né? O pecado tem sido a grande tragédia do ser humano. Da justiça, porque ele veio cumprir a justiça de Deus, né? E do juízo, porque dentro dessa justiça, quem não aceitar essa justiça de Deus, né, como dádiva, que Cristo somente pôde atingir essa justiça, né, se entregando na cruz do Calvário,
vai receber o juízo. Então, atribuir, a Bíblia vai dizer que atribuir a Satanás aquilo que é de Deus é sim pecado contra o Espírito Santo, é o pecado que não tem perdão, porque justamente por quê? Porque aquele que convence é o Espírito Santo, é o Paráclito, né? Aquele consolador amado. Então, o crente tem que descansar e se ele for alvo desse tipo de ataque no campo da mente, ele tem que batalhar, porque a palavra, o quê? A palavra, ela é a espada do Espírito, né? Com ela nós nos defendemos, mas também atacamos. Então, eu diria que se algum irmão tem essa luta, ele não pode se deixar vencer, ele tem que contra-atacar, né? Então, aqueles pensamentos que vierem na mente do crente, ele é diretor, né? Augusto Cury, que fala isso no Código de Inteligência, um dos seus livros célebres, ele vai dizer assim, que você é o diretor da tua mente. Então, vamos supor, Ari, vem um ataque de um pensamento que eu pergunto, da onde veio esse pensamento? Né? É uma injeção, né? É um ataque, é uma indução, né, no campo da mente. Eu vou reformular esse pensamento, eu vou desfazer esse pensamento e vou construir um pensamento na base bíblica, em cima de um versículo bíblico de vitória, em cima de uma promessa de Jesus Cristo. Então, eu sou protagonista, diretor da minha mente. Então, o conselho que eu dou é esse, né? Seja protagonista, né? Rejeite esse pensamento e refaça. É igual uma filmagem. O diretor do filme não gostou da cena, ele refaz a cena. Assim nós também, como diretor da nossa mente, ajudados pelo Espírito Santo, refazemos a imagem segundo a vontade de Deus, né? O que pensar, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é salutar, né? Nisso penseis, diz a palavra de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E é que nem comentou, né? Tipo, às vezes a gente pensa, puxa vida, como às vezes a gente tem um ente querido, a gente quer conversar, quer falar. A gente sabe que, dependendo, a gente tem pessoas que a gente conhece no nosso cotidiano, nosso trabalho, vizinhos, e não é a mesma esperança no cristianismo. E a gente pensa, puxa vida, falo ou não falo? E é obrigação de todo cristão falar, né? Tipo, Deus deu dons para alguns, né, como doutores, professores e tal, mas agora, para evangelizar e falar do nome dele, é uma obrigação de todos, né, Jefferson? E a gente tem que saber que a gente tem instrumento que vai falar, mas orar, e quem convence é o próprio Deus Espírito Santo, né? É ele que convence o pecador, mas a missão de falar é nossa, né, Jefferson? Sem dúvida. A minha cosmovisão de mundo, aquilo que eu herdei pela escola, pelos avós, pelos pais, ela só vai ser mudada se o Espírito de Deus me convencer, né? Uma pessoa só muda a sua cosmovisão quando ela analisa, quando ela é convencida, né, por algo muito forte, por algo muito veemente, e quando ela se deixa também, né, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né, nossa vontade, né? Então, tipo, a voz latente do Espírito Santo sempre vai estar ali, né? Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, porque para nós é lançar a semente. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo, é a bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. Sem dúvida. E sobre os dias criativos, Jefferson, como que você, na sua opinião, porque tem muitas pessoas que pensam que foi um dia após o outro, né? Mas na palavra mesmo fala que um dia para Deus é mil anos. Para Deus, no tempo não existe. O tempo para Deus, ele nem leva, nem dá crédito nisso, porque ele é infinito, né? Ele é eterno. O que na sua opinião, que você poderia falar sobre os dias criativos na Bíblia em Foco? Dias criativos é muito importante para o estudante bíblico, para a pessoa que está começando a ler a Bíblia.
também para os demais irmãos que querem uma compreensão do que aconteceu na criação, né? Então, como você falou, Ari, os dias da criação, né, os 7 dias, não foram dias de 24 horas, porque o Sol, né, que domina o dia, que ilumina o dia, ele foi criado no quarto dia, né? Então, nós vemos que eram eras, né? E a Bíblia vai dizer, como você citou, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, porque Deus não sente, ele está na esfera da eternidade, então ele não vai sentir o tempo como nós, né, mortais, sentimos o tempo, né, se esvaindo muitas vezes, né, como que água nas mãos, né, se esvai, né? Então os dias criativos eles foram eras, né? Foram eras que Deus criou com muito, não que ele não fosse capaz de produzir em 24 horas, mas Deus criou, né? Tudo que ele criou foi muito bom, ele teve prazer, né? E a Bíblia vai dizer que ele não criou a terra para ser vazia, né? Mas daí você pega esse texto bíblico que Deus diz que em Isaías 45, né? Que ele não criou a terra para ser vazia, né? E você compara com Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, né? Parece uma pequena contradição, mas na verdade a Bíblia, como disse, explica a Bíblia, né? Como eram eras, né? Eram eras de tempos que nós não podemos calcular, não podemos ter, a Bíblia não vai dar detalhes, né, dessa revelação. Se infere-se de Isaías 45 que Deus não criou a terra para ser vazia, né? Que foi nesse período de criação também que aconteceu o pecado no universo, ou seja, Satanás se rebelou, né? E Jesus vai dizer que viu Satanás como um raio, né, cair do céu, né? Então, aí tem aquela pergunta também sobre dinossauros, né, muito sempre questionada, né? E nós vamos, né, na Bíblia não vai ter o termo dinossauro, vai ter o termo Leviatã, Bemotes, né, que são, no original, grandes lagartos, né? Então, se supõe, se infere-se que essa queda, né, causou essa hecatombe na Terra, a ponto de deixar ela sem forma, né, e vazia, né, criando essa explosão, né, no solo, na Terra, o que causou esse extermínio, né, dos chamados, então, dinossauros, das grandes criaturas que Deus havia criado, né? Então, dias criativos são 7 dias, no sétimo Deus descansa, mas eles são proféticos também. Então, a importância de entender que tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, e nada lá, no Gênesis, no Êxodo, em todos os livros do Pentateuco, nos poéticos, nos proféticos, né? Em toda a poesia de Israel, através dos Salmos, Provérbios, o livro de sabedoria, Eclesiastes, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Então, todos têm o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Então, o sol vai remeter a Jesus Cristo. E ele é criado no quarto dia. E se você for ver na nossa era mais recente, contando o ano judaico, né, na contagem de tempo, né, do ano judaico, nós estamos no ano 6000. Né? No quarto milênio, Jesus Cristo veio. E para Israel, ele é o sol da justiça. Exatamente no quarto milênio, né, veio o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, você vê aí que tem o sentido da profecia também remetendo a Jesus Cristo, o sol da justiça para Israel, né? Para nós, igreja, ele é a estrela d'alva, ele é a estrela d'alva que vai surgir na madrugada. Mas para Israel,
ele é o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. E nós estamos, sim, no terceiro milênio pós-Cristo. Pós-Cristo. Você pega 6.000 anos de história humana na Terra, nós estamos pós-Cristo no terceiro dia de Oséias. E isso é uma profecia a se marcar, né? Porque lá em Oséias vai dizer: vinde e voltemos ao Senhor, isso para Israel. No primeiro dia ele nos acolherá, no segundo dia ele sarará nossas feridas, e no terceiro dia ele nos restaurará. Então nós estamos no limiar do terceiro milênio, né? Chegando no sétimo dia, que é o dia de descanso. E Israel vai ter a sua redenção nesse terceiro dia, né, profético de Oséias, que é o final do sexto milênio, né? E nós sabemos que nesse final do sexto milênio, começando o sétimo, né, é o milênio de Cristo na Terra, é o seu descanso, onde as pessoas que seguem a Jesus vão entrar nos seus descansos. Então, os dias criativos, eles são proféticos, né? Essa é a importância de entendermos, quando lermos Apocalipse, que cada dia criativo foi muito mais do que 24 horas, né? E falamos do quarto dia, na sua profecia, que remete à vinda do sol da justiça, Jesus Cristo, para Israel, né? O terceiro dia de Oséias, que remete ao fim dessa nossa era, né? Desse milênio, né? E começando o reino de Cristo. Então, eles são proféticos ali, para ensino é que foram escritos. Para nosso ensino, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Entendi. Porque esse é um tipo de assunto que sempre vai levar pano para manga, modo de dizer, né? Porque tem muitas dúvidas nessa questão ainda, né? Tem muitas pessoas ainda que acham que foi um dia após o outro, né, Jefferson? E ainda pensam e acreditam seriamente nessa questão. E continuando, Bíblia em Foco. Deus se arrepende, Pastor Jefferson? Olha, essa é uma outra questão muito interessante e é pertinente que os estudantes da Bíblia, os cristãos, se deparem com esse texto de Gênesis, não só em Gênesis, ele vai aparecer em outros textos também, esse termo, o arrepender-se de Deus, né? Mas o que vem a ser, né? Pegamos aqui como base Gênesis 6:7, né? Que diz assim: e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito, né? A ideia primaz é que Deus não se arrepende como nós, homens, nos arrependemos. Porque o que é o arrependimento humano? Metanoia, no original grego. Metanoia é mudança de mente, né? E eu mudo, como nós falamos, pelo convencimento do Espírito Santo. O homem vai mudar, ele vai se converter, ele vai ter o seu convencimento através de ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então vai acontecer a metanoia, mudança de mente, arrependimento, quebrantamento, né? O pecador vai sentir as suas misérias, vai sentir-se a sua miséria do seu pecado e vai voltar aos pés de Jesus Cristo, né? Mas para Deus é diferente. Para Deus é como se Deus sentisse uma tristeza, né? A Bíblia vai dizer: eu, Senhor, não mudo, né? Por isso que Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, né? Eu, Senhor, não mudo, né? Aquele que é o guarda de Israel, né, não se arrepende e não é filho do homem para que se arrependa, né? Então, no sentido de mudar, de se entristecer pelo mal que foi feito, não cabe a Deus. O que cabe aqui, que o texto quer enfatizar no original, é que o homem, nesse caso específico de Gênesis 6:7, quando ele diz que arrepende de haver, né, criado o homem, ele não criou aquele homem como estava ali. Que homem era aquele? O homem caimita. A geração caimita. É como se Deus dissesse assim: este não é o homem que eu criei. Não é o projeto de Deus, né? Não é o meu projeto, né? Então,
é como se ele se entristecesse, mas nunca Deus assim esteve para destruir o homem, porque logo em seguida você vai ver nesse contexto que ele acha Noé, né? Noé acha graça diante dele. E Noé achando graça diante dele, a raça humana então é preservada, mas quando Deus diz isso, me arrependo, ele está dizendo: esse não é o homem que eu criei, esse não é o projeto que eu criei, né? Então é como se Deus sentisse uma tristeza, né? Uma tristeza de ver ali aquilo que não era o que ele quis. Então sempre vai depender, quando Deus fala em arrepender-se, vai depender de uma atitude humana e não de um mal que Deus se arrepende, porque ele é onisciente, então ele jamais caberia para Deus se arrepender. Ele sabia que o homem ia cair, ele proveu o plano redentor, né? Então o termo, quando você ouvir na Bíblia, se arrependeu Deus, né? Porque Deus mudou o que ele ia fazer mediante uma ação do homem. Por exemplo, Nínive. Nínive foi poupada porque ouviu a pregação de Jonas, e Deus vai dizer: arrependeu-se Deus de destruir, né? E poupou Nínive, naquela geração foi poupada pela pregação de Jonas. Então, quando o texto bíblico diz que Deus se arrepende, é por causa de uma atitude humana que faz Deus agir de uma forma, né, que apraz a si mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E outra questão também, Jefferson, quando a pessoa se coloca na presença de Deus, se prontifica, quer fazer a vontade de Deus, Deus se contenta só com o coração da pessoa, pastor Jefferson? Isso é muito usado, né, por artistas que se dizem, de repente, num dado momento da sua carreira, dizem que se converteram, né, e falam: Deus só quer o coração, Deus não quer saber o que eu faço, Deus não quer saber a minha profissão, né? Mas e se a minha profissão desonra a Deus, né? E se a minha profissão coloca em risco a minha santificação, a minha santidade, a minha comunhão com Deus, né? Então, a saída dessas pessoas para se auto-justificarem é dizer que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia vai negar isso. A Bíblia vai dizer que nós somos espírito, alma e corpo. E vai dizer mais: que sejam plenamente santificados o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos uma tríade, né? O evangelho é para o homem completo, e o homem completo é espírito, alma e corpo. Tanto que a justiça do evangelho é a ressurreição, né? O ápice da justiça do evangelho é que Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Porque se ele não houvesse ressuscitado, nós estaríamos como enganadores, né? Nós estaríamos sem fé, sem esperança e perdidos para sempre. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, vivo está, né? E tem nos dado vida eterna através dele, né? Através do caminho que é Jesus Cristo. Então, essa desculpa, Deus quer só o coração e não o que eu faço com o meu corpo, é balela, é conversa fiada. A pessoa que tem essa visão, ela pode perecer eternamente, Ariels. E a palavra também fala, né, Jefferson, sobre aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. Tipo, às vezes a pessoa está caindo no perigo de ser uma pessoa religiosa, está seguindo o coração, e o coração é enganoso. A própria palavra fala: o coração é enganoso. Então tem que verdadeiramente se atentar para esses detalhes, porque é muito sério, né, Jefferson? E nesse caso, a pessoa, quando realmente entrega a vida da pessoa em si muda em todos os aspectos. Você vê uma diferença de testemunho de vida, o proceder da pessoa, a maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa brinca. Você vê uma certa transformação na pessoa, né, pastor? O evangelho é mudança de vida, né? É o caminho estreito. Você não ama o mundo, o sistema, né? Não digo o mundo natureza que Deus criou para nós usufruir e contemplar, mas o mundo sistema debaixo de Satanás, o mundo jaz no maligno, né? Você não está preso mais ao mundo. Você morreu, né? Como Paulo diz
Morri para o mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora vivo pelo unigênito Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, né? Então, essa nova vida é uma novidade de vida, né? Não quer dizer que nós não pecamos, mas erramos. Mas o Sim. cristão, quando ele erra, ele tem o sentimento de tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. Já o homem sem Deus, ele não tem essa tristeza segundo Deus, ele tem uma tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo o mundo vai gerar a morte, né? Não obstante, várias pessoas tiram a própria vida tendo tudo, tendo dinheiro, tendo prazer, tendo boa situação financeira, tendo status na sociedade e de repente dão cabo à sua própria vida. Por quê? Porque o vazio, né? Nós vivemos uma síndrome do vazio hoje na humanidade, né? E o vazio é do tamanho de Deus, né? Porque é a falta de Deus, Deus sendo excluído da sociedade, o homem não tem paz e não há paz, né? Sem Cristo. Então, de fato, o coração do homem é enganoso, né? E o coração, como nós falamos, é a mente, é o seu mais sagrado do templo chamado corpo, né? Que é o templo do espírito, é a parte que não pode ser profanada, é a mente humana, né? É o espírito e a alma, né? Na mente humana, onde Deus, o Espírito Santo de Deus, ali ele fala, ali ele convence, ali ele exorta, ali ele diz: este é o caminho, seguir por ele, né? O próprio Salomão, né, Pastor Jefferson, quando ele viveu tudo que ele viveu, e ainda a palavra fala que nenhum homem seria rico em abundância como ele foi, nem antes e nem depois dele. Tipo, o que o Elon Musk é hoje, pelo visto, não se compara à riqueza que ele era naquela época. Então, a própria palavra fala isso, né? Então, ele percebeu que no final da vida dele, ele viu que tudo era vaidade, né? Que sem Deus, e quando no centro da sua vontade, cumprindo a sua vontade, sendo reto aos seus olhos, é uma vida vazia realmente, né, Jefferson? Sem dúvida. Sem Cristo não há esperança, né? E a sociedade anseia viver sem a palavra de Deus, né? Eu fiquei esses dias admirado, né, de ver que há uma campanha para a retirada da palavra de Deus das bibliotecas, né? Já foi tirado das escolas, né? Já foi tirado dos governos, né? Não se pode hoje fazer uma oração numa escola, não se pode hoje dizer Deus te abençoe sequer, né? Então, a sociedade que está se virando, né? Dando as costas para Deus, né? E se sente sempre vazia, né? Juventude que não vive metade dos seus dias, abreviam suas vidas de repente porque não tem nada de Deus no seu lar, seus pais já deram as costas a Deus, então essa geração precisa muito da palavra de Deus. Precisa que a Igreja de Cristo desperte, que os pastores parem de pensar em ganhar dinheiro tão somente, né, esses do Evangelho fácil da prosperidade, e que os pastores sérios não caiam nisso, né, que os homens de Deus não caiam nisso, e pensem nessa geração que eles vão ter que dar conta. Eles vão ter que dar conta para essa juventude que está perecendo, né? Seus pais sim vão ter que dar conta, mas muitos homens de Deus que têm espaço na mídia, que Deus oportunizou para eles, grandes espaços na mídia, mas eles só pensam em ganhar dinheiro, só ouvir o metal, eles vão ter que dar conta diante de Deus a oportunidade que eles têm nas grandes mídias e até de poder investir pelo próximo, mas eles investem em fazendas, em ouro, em viagens, em aviões, né? E envergonham o evangelho ainda, né? Então, esses ditos pastores eletrônicos que têm suas grandes redes, né? Até que ponto Deus também vai suportá-los nesse tempo do fim, tendo em vista que o âmago da missão não está sendo cumprido, que é resgatá-los do inferno, né, Ariels? Sem dúvida. Atrás das almas perdidas, né, pastor, que foi pago um alto preço, né? E nenhum valor se compara ao sangue de Cristo derramado por nós.
Pastor, e outras questões aqui que o pessoal comenta. Anjo pode procriar? O que é o abandono do estado original dos anjos caídos, Jefferson? Nós temos em voga hoje, né, o terraplanismo, o reptilianismo, né, sendo pregado como origem de uma possível relação entre o que ocorre lá no Gênesis, quando a Bíblia cita que os filhos de Deus, vendo as mulheres que elas eram formosas, né, cada um pegava para si quantas mulheres né, desejava, e ali eles trazem essa ideia de que o abandono do estado original seria anjos de Deus que, vendo as mulheres, perderam seu estado original, se relacionaram com elas, daí a origem dos gigantes da terra, né? Os descendentes de Anaquins, que a Bíblia vai dizer, né? Mas a Bíblia não ratifica isso de forma alguma, né? Em nenhum momento quem tem essa ideia pode pegar qualquer texto bíblico e enfatizar isso. Porque os filhos de Deus, quando se refere lá em Gênesis, são os filhos de Sete. Nós vemos que Caim era aquela geração degenerada que saiu da presença de Deus e viveu dissolutamente, foi destruída pelo dilúvio, né? Então, os descendentes de Caim começaram a influenciar os descendentes de Sete, que era uma linhagem justa, que Deus estava preservando para a vinda do seu filho, né, a semente da mulher. E vendo os filhos dos homens, né, que as mulheres eram formosas, perderam o temor de Deus e começaram a se relacionar, tanto que a Bíblia vai dizer como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Então não existe, é fábula. Paulo vai dizer assim, com muito cuidado, com os filósofos gregos, os epicureus, os estoicos, lá em Atos 17, né, que trazem uma ideia de fábula, de gigantes, de heróis, né? Então, isso foi muito fomentado ao longo de muitos anos, né? Até na era da igreja, alguns pais da igreja tentaram adotar a filosofia, tentaram colocar dentro da Bíblia, dentro de Moisés, no sentido do Pentateuco, né? Mas a Bíblia não ratifica. Então, essa história de reptiliano não existe, porque anjo, quando ele perdeu ali, quando a Bíblia diz que ele perdeu o seu estado original, é porque ele caiu. E Satanás, quando ele tentou subir ao trono de Deus, e de lá ele caiu, ele não chegou, né? E Jesus disse que viu ele cair como um raio, ele trouxe 1/3 dos anjos consigo. Então foi uma grande rebelião. Você imagina que número de demônios não desceram com Lúcifer, né? Quando Jesus expulsa do Gadareno, é o único momento que Jesus pergunta quem és tu, e ele fala legião, né? Uma legião, se não me engano, tinha 12.000 soldados romanos, né? Imagine você 12.000 demônios na vida daquele homem, né? Então não existe essa história de um ser híbrido, né? Parar com as fábulas, né? Voltar para a palavra de Deus, voltar para a palavra de Deus. Quando Jesus disse, também respondendo aos fariseus, né? Chega um momento que os fariseus vão dizer assim, morreu um homem, né? A mulher casou com o irmão dele. Ele morre também, casa com o terceiro. Lá no teu reino, quem que vai ser o marido dessa mulher? Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Lá não se dá em casamento, né? Sereis como anjos, né? Não, e anjo não tem sexo para procriar, né? Ele não muda. Ele não muda de espírito para carne, ele é espírito. A essência dele é espírito. Então, essa história de reptilianismo, de terraplanismo, né, é bobagem, é voltar às fábulas. Temos que voltar para a escritura, para que a palavra ratifique, Arielson. E uma coisa também, né, já foi colocado alguns vídeos, até por computação gráfica. A maior parte das pessoas tem uma ideia que o anjo, né, é que nem nós, tipo, tem aquela visão de Hollywood, né, olhos claros, cabelos enrolados,
roupa, vestes brancas e aqueles par de asas bonitas atrás, e não tem nada a ver com isso, né, Gerson? Porque os anjos são seres especiais, com certeza, né? Tem as escalas, né, de serafins, querubins, né? E, no entanto, a própria palavra fala que quando Deus, a Trindade Santa, falou que agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então significa o que foi feito antes não teve nada a ver com a semelhança do homem, que é a semelhança de Deus, né, pastor Jefferson? Os anjos são totalmente diferentes, tanto que já, já, já fizeram computação gráfica com características de alguns anjos que estão é, escritos nas escrituras com vários olhos, né? Se for ver, assim, é uma coisa até que, nossa, se visse na sua frente, seria até impressionante. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver da mesma maneira que o ser humano pensa. Então, aí mais uma prova como não tem nada a ver essa questão, né, do anjo pode procriar, né? E que o anjo é um ser especial, mas é totalmente diferente do ser humano, né, pastor Jefferson? Eles são ministros, né? Os anjos de Deus, não os que caíram, né? Os que caíram se tornaram os demônios, né? Um terço deles veio com Satanás, né? E são os demônios que operam na potestade dos ares, né? Na região da maldade, né? Nas hostes, né? São os designados em ação. Eles têm que se locomover pela esfera do universo, do espaço, né? Você vai lembrar que quando Jó aparece em cena no livro de Jó, o cenário ali é Satanás indo acusar os irmãos, né, como ele faz até hoje, na presença de Deus, e Deus fala para ele: de onde vens? De percorrer a terra e rodear ela, né? Aqui já o próprio diabo diz que não existe terraplanismo, né? Então veja quão difícil é para alguém acreditar no terraplanismo, né? De rodear a terra e passear por ela, né? Então, é, é uma coisa sem sentido, sem base bíblica, né? O terraplanismo. E anjos não recebem adoração alguma. Os verdadeiros anjos de Deus, eles não recebem adoração, né? Você vai ver algumas cenas de Gabriel, né, exortando Daniel, exortando, ora o outro anjo exortando João, né, dizendo: não faças tal, sou conservo contigo, adora somente a Deus. Já os demônios, eles aceitam a adoração, porque é para isso que eles intentam nessa guerra. O grande âmago de desejo de Lúcifer, Satanás, é ser adorado, né? Então, dentro dessa pergunta ainda, né, abandonar o estado original seria... O estado original deles qual era? Era o céu de luz, Cristo, né? Onde Lúcifer era o regente mor, ele era responsável pela música, né? Anjo de luz, né? Então nós vemos que, tipo, ele vai aparecer como anjo de luz, ele tem o poder de transfiguração, mas não de virar carne e de procriar e de poder gerar filhos realmente na carne, né? Então ele pode possuir uma pessoa assim através de uma possessão, mas não de procriar ele mesmo. Esse perder do estado original seria de repente ele ter um corpo como o ser humano. Não, ele é um espírito, né? Então isso não pode ser disseminado como está sendo hoje, né? Que seres híbridos, né? É na cabeça de quem dá lugar a fábulas, né? E Paulo vai condenar isso, né? Porque tanto os gregos estoicos como os epicureus, eles gostavam dessa fábula, né? E chega um momento que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não deis ouvido às fábulas, né? Aos contos de carochinha, vamos dizer assim, né? Porque o Cristo que eu prego é o Cristo ressurreto, né? É o Cristo que foi para o Calvário, que venceu a morte, né? E não os heróis gregos, né? Que a mitologia grega, o estoicismo, o epicurismo e outros ismos, que não seja o cristianismo, vai trazer lendas, vai trazer até algum valor para a vida, mas sem eficácia final. Qual é a diferença? Não tem eficácia final.
né? Sêneca não morreu pelos meus pecados. Sócrates não morreu pelos meus pecados, né? Aristóteles não morreu pelos meus pecados. Eles estão na sepultura. Com toda a sabedoria que eles pregaram, não os levou ao céu, né? Então, Cristo, com a sua sabedoria divina, me leva ao céu. Então, tem eficácia final. O cristianismo tem eficácia final porque o seu autor está vivo. E a palavra dele ele garante, não volta vazia, né, pastor Jefferson? Sem A dúvida. palavra dele garante. E o que quer dizer, Jefferson? Não passará essa geração. Era daquele tempo? É o tempo de hoje? Ou é a mesma coisa? Isso vai remeter, prezado Arielson, a Mateus 24, sermão profético de Jesus, versículo 34, quando Jesus está falando tudo que vai acontecer, né? Então ele fala algo que chama a atenção de todos os leitores da Bíblia até hoje. Quando ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí é preciso entender a Bíblia num todo, porque existem 3 séculos bíblicos, né? O século antediluviano, que vai para os dias criativos, que nós falamos aqui um pouco, né? O presente século, Arielso, é desde Noé, quando Deus deu o governo humano, né? A dispensação do governo humano para Noé, a vida passa a ser sagrada. Então é desde Noé, quando os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, passam a povoar a terra novamente, né? Sem os povos religiosos, Jafé, os povos prósperos, né? E Cã, os povos servis e peregrinos na terra, né? Então, dentro dessa nova situação, quando Deus dá essa incumbência a Noé, começa o presente século, que só vai terminar no final, né, dessa dispensação que nós vivemos quando Cristo se manifestar. Então, ele falou para a geração do presente século. Então, ele não mentiu, ele não é homem para que minta, né? Então, ele não se enganou, a Bíblia não tem equívoco algum quando Jesus disse, não passará esta geração, ele está remetendo desde os tempos de Noé, né? Sem que tudo isso aconteça. Então, é do presente século que ele está falando. Então, não há dúvida, não há erro na Bíblia, não há discordância, ela é una, né? Ela tem o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Jefferson, pecado, a palavra pecado e iniquidade é a mesma coisa? Tem diferença uma para outra? Qual que é a sua opinião sobre isso? O pecado, a iniquidade, ela é pecado, né? Mas a iniquidade, ela é até do esvaziamento do amor, né? Aumentando a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Mas o pecado é errar o alvo, né? Deus fez o homem com um projeto certo, né? E no hebraico chata, né? Significa errar o alvo, né? E também é transgressão, é afastamento, é a violação dos mandamentos de Deus, né? Poderia dizer também que no grego evon é desvio do caminho reto, resultando em perversidade, né? Perversidade. Em termos de fraternidade, o pecado contra o irmão, na esfera fraternal, é a violência de conduta, conduta injuriosa. E você abre hoje a internet, até entre os evangélicos, conduta injuriosa. As pessoas não sabem mais debater no campo das ideias, elas zombam uma da outra, né? Então, o pecado na esfera fraternal, até mesmo dentro da casa de Deus, né? Então, o pecado é deixar de se conformar com a lei moral de Deus, é errar o alvo, né? E o salário do pecado é a morte. E a iniquidade, ela vai se acrescentando, ela é tudo isso que vai se acumulando, né? E o amor se esfria com o aumento de todos esses pecados, né? E o grande problema do ser humano se chama pecado, né? E o salário do pecado é a morte. A morte se alimenta do pecado, né? Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para nos resgatar, né? E fazer a provisão contra o pecado
e ele lança de nós o nosso pecado, assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim ele, através do seu sacrifício, ele afasta de nós os nossos pecados. Ok. Eu vou deixar essa pergunta por última que eu vou fazer agora, mas antes de fazer ela, eu quero agradecer as pessoas que estão ao vivo online. Quero agradecer de coração. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né? Obrigado pela companhia. Vocês são bem-vindos sempre, né? Lembrando que essa página do Instagram, nós estamos usando ela por enquanto porque foi feita uma página nova, que a live será feita através dela, que é Dual Logos. Se vocês puderem pesquisar lá e tiver querer seguir, será um prazer. E é aquela página do Instagram Dual Logos, é um complemento do canal do YouTube, que é o Jefferson Renato Ribeiro, esse meu querido irmão que está conversando comigo. Também ele é meu cunhado, ele é do Paraná, ele é pastor lá no Paraná. Uma bênção na nossa vida. E esteja seguindo lá, que se ajuda, que essas mensagens, essas conversas vão adiante, né? É Jefferson Renato Ribeiro. Esteja seguindo no YouTube lá, ativando o sininho, que você ajuda a ser uma bênção, que essa mensagem vai adiante. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês que estão ao vivo e vocês mais tarde que vão ver também, porque essa mensagem logo, logo vai estar indo para o próprio Instagram e o canal do YouTube. Pastor, esse que eu vou fazer agora. Essa pergunta, se fosse para levar tempo, poderia fazer uma live só sobre ela. Qual é o texto bíblico principal que comprova que a igreja não passará pela grande tribulação? Olha, eu coloco Apocalipse 4, versículo 4, que vai dizer assim: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre ele os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eu considero a chave mestra da comprovação de que a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Porque não existe uma classe de anjos chamada anciãos. Anciãos é um termo para a igreja, né? Então, a igreja primitiva tinha os anciãos, que eram como que os bispos, como os presbíteros, né? Pessoas com experiência que cuidavam ali da congregação, que era a casa de um deles, né? Na verdade, não existia o edifício, então eles se congregavam nas casas, assim era a igreja primitiva, né? Então, aqui, como os pré-tribulacionistas costumam dizer, que eles são uma classe de anjo. Não são classes de anjo, né? Eles são representantes do povo de Deus. 12 príncipes de Israel e 12 apóstolos do Cordeiro. Eles estão coroados, né? Então, os 12 apóstolos do Cordeiro, para estarem nesta cena no céu, eles tiveram que ressuscitar. Todos eles morreram, martirizados, excetuando João, que teve a revelação na ilha de Patmos e morreu de longa velhice, né, que Deus o reservou para isso, para receber essa tremenda revelação do Apocalipse. Os outros apóstolos todos tomaram do cálice do sofrimento, que Jesus avisou que eles iam tomar. Então, para eles estarem nesta cena que é antes da abertura dos selos, da abertura das taças, né, das trombetas, enfim, de todos aqueles juízos, eles estão ao redor do trono, celebrando, coroados, adorando, se prostrando. E para estar lá, ninguém, seja pós-tribulacionista, né, seja aquele que crê, né, que a igreja vai ser poupada, né, eles estão de comum acordo de que a ressurreição é o cerne do evangelho, né? Então, nós temos que olhar para esse fator. Se eles estão no céu, eles ressuscitaram. E se eles ressuscitaram, a igreja foi arrebatada. Isso não há distinção entre pós nem pré-tribulacionista, né? Então, aqui acaba a ideia pré-tribulacionista. A igreja não sofre a grande tribulação, porque Apocalipse 4:4
os representantes da igreja, os 12 apóstolos, estão coroados e a igreja, a noiva, também está coroada. Então não tem espaço aqui na terra, na tribulação, para a igreja não, Arielson. Amém, pastor. Amém. Deus seja louvado. E que estejamos preparados, né, pastor? Sejamos fiéis até o final. A gente entra no YouTube, nós estamos vendo, né, que cada dia que passa, pessoas falando de guerras, pessoas dando sinais, né, falando... A Bíblia fala, né, que quando acontecer certas coisas é para ficar atentos, referindo ao rio Eufrates, que já está secando, né? Mas tem muitos argumentos falando sobre guerra, bomba atômica, imagina aqui, né? E não é bem por aí. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas que ele está perto de vir, ele está, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, já estamos na última hora, né? Levantai as cabeças, porque a nossa redenção está cada dia mais próxima, Arielson. Verdade, querido irmão. Sejamos preparados, lutando, firme na palavra, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade dele, e se preocupando com aquelas vidas, né, que ainda não viram o Evangelho e o amor de Jesus Cristo. Pastor, foi um prazer esse bate-papo gostoso aqui. Novamente passou rápido demais. Sempre é bom conversar assuntos celestiais. Amém. E meu desejo é que essa live tenha abençoado os corações dos nossos queridos amigos aqui e que venha abençoar as vidas das pessoas que vão ver mais tarde na internet essa live, querido irmão. Muito bem, Ari. Eu agradeço também os irmãos que nos deram a honra, né, a tua ancoragem perfeita, Ari. Que Deus te abençoe, né, Deus abençoe os amados, né, e que possamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo, né, e amando a sua palavra, lendo a Bíblia, tendo vida com Deus. Acima de tudo, mais do que estar numa igreja, é preciso estar em Cristo, e viva Cristo em nosso viver. Amém, irmão, amém. Eu gostaria de lembrar que em breve, meus filhos, nós vamos fazer uma live do livro do pastor Jefferson, que o texto do livro, como que é, pastor? Nós possuímos o livro, o mais recente, é Arrebatamento Secreto, tudo o que você precisa saber, né? Vai contar a história do arrebatamento, do porquê a igreja não sofre o arrebatamento e contando através do livro do Apocalipse. Então, esse livro, a particularidade dele é passar por todo o livro do Apocalipse, comprovando que a igreja não está sofrendo a tribulação nem a grande tribulação. Que se trata, né, nessa última pergunta que eu fiz, né, pastor? Com certeza vai ser uma bênção. Nós vamos estar se programando para essa live, vai ser uma live especial. Nosso desejo é que venha abençoar muitas vidas, e ainda eu creio que uma hora vai ser pouco. Então, às vezes acontece de cair a conexão, depois a gente vai retornar para a segunda parte. Mas nós vamos estar avisando nossos queridos amigos através da internet o dia dessa live e desse livro. E para nossos queridos que são de Campinas, eu congrego aqui na Batista da Vila Teixeira, a Igreja Batista Regular, primeira igreja, aqui em Campinas. Se você quiser nos visitar, será uma bênção, você será muito bem recebido e venha louvar a Deus juntamente conosco. Pastor Jefferson, Ponta Grossa, Paraná, Deus abençoe grandemente e até breve, meu querido irmão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Ari. Um grande abraço, né? Fique com Deus. Grande abraço.